Muito bem, nação, temos aqui um corte do debate do jogo aberto da Band. Vamos ver aqui agora o que eles vão falar do nosso Mengão. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do jogo aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. A disponibilidade da agenda de todos para garantir o quórum pleno. Gente, realmente muito estranha, né, essa postura. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia, esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal, muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido, o tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos, né? Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei. E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor que falou das vistas de processo, foi um juiz auditor, sim, a ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso. Quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso, precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive. Não adianta falar assim, independentemente de ser o Flamengo ou o Bruno Henrique. Cara, se fosse o Vitor Roque, vocês estariam passando pano. Mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. O Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo, ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era Não é assim que o Flamengo pensa, não. Não é assim que o advogado defensor do Bruno Henrique falou, não, hein? o jogo do Ok, campeonato? então, ok, aí, não, acho que tinha outro jogo, né? Acho que era o último. Tinha o jogo do Fortaleza e depois era o jogo do Palmeiras. Ele levaria o cartão para não enfrentar o Fortaleza e ficar livre para enfrentar o Palmeiras depois. Tinha mais alguma coisa, não tinha? Não, não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo pegaria o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós que pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Sim. Ué, isso aí pode? Também eu acho que não pode. Isso não é ilegal? Não pode, né? Não é Isso ilegal? é ilegal. Ilegal. Todo mundo faz isso toda rodada. Que ilegal o quê? Você forçar o cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai pegar Não, todo a mundo sequência faz, disso. mas não todo mundo admite. Não admite, Só que não foi só forçar o cartão. O Arrascaeta levou o terceiro amarelo agora no último jogo, porque seria convocado, desfalcaria o Flamengo contra o Sport e agora limpou os cartões. Tá certo, todo mundo faz isso. Tem mensagens dele falando com familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Vira essa bomba. E na minha opinião, esse é um caso pra refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso para todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, como o que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir transparência para os caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro. Isso, cara, tá tudo errado, tudo errado.
Então tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e Minha a opinião é produção muito rapidamente já foi atrás. Realmente foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, E na o clube- verdade, realmente não era a última rodada. não era nada. O clube, Renata, ele pode... Isso não é irregular, não. O cara forçar o cartão. Isso não está na regra, não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto Gente, é que faz parte da O regra problema do dessa jogo. história toda é que há uma investigação paralela na justiça comum. Ele pode ser julgado ainda na justiça comum por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora eles estão reavaliando a questão. Everton Guimarães, realmente... Acho que tem que esquecer Flamengo, Palmeiras. O problema é que você vê... Eu vou pular a parte desse cara porque ele é chato. Só por isso, tá bom? No YouTube, Jogo Aberto, e hoje discutindo a questão do Bruno Henrique. O julgamento não foi ao final. Um dos auditores pediu vistas do processo e a sequência será na quinta-feira agora. Isso se ninguém pedir vistas de novo, né? Se tiver dúvida, é melhor pedir vista de novo. Sim, geralmente essas questões a gente espera que elas sejam resolvidas, mas nesse caso parece que estão protelando bastante. Já forçou o cartão amarelo? Já forcei, já combinei com amigos, ó, prepara as férias aí, isso, porque Xixi, eu vou você não tomar o pode. cartão. Só que eram outros tempos, né? Outros tempos. Então, assim, aí nunca fiz não isso. tinha essas questões que tem hoje. Isso é normal, isso é normal o jogador. E houve essa infelicidade. Mas isso é normal, eu concordo com você, só que é o detalhe. Qual é o clube que admite isso? O Flamengo está fazendo isso como um argumento de um processo para salvar o Bruno Henrique. Eu joguei já com 2 cartões amarelos e nunca, né, o clube que eu trabalhei não pediu. Eu, na verdade, fui punido pelo clube porque tomei o 3º cartão amarelo. Na verdade, nem tomei o 3º, fui expulso para não jogar o último jogo. Errou a dose. Exatamente, porque eu falei assim, ó, eu tomo antes do último jogo e eu entro de férias antes. O treinador na época e o clube falou assim, ó, você vai, tive que ir na arquibancada assistir o jogo para entrar de férias. Que lindo! Inclusive, um dos diretores Que era o Marco coisa Aurélio Cunha. linda, que lição! Bem feito, Xixi, bem feito pra você. Capelanes, é isso. Capela, quer dizer que essa guerra dos bastidores, do tribunal, agora o Flamengo não quer mais o gramado sintético, pede que outros julgamentos sejam acelerados. Gente, não pode ser desse jeito. Tem que ficar tudo em campo, mas parece que o pessoal não consegue, não é isso? É isso, Renata. E eu vou falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero, é bem difícil tratar um assunto aqui com um comentário de 1 minuto. Até porque eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu acho que o clubismo, muitas vezes, cega muita gente. Inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui. Eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei. Não sei. Não consigo afirmar. Não tenho poder de polícia. Mas eu acho que a gente tem que aqui cobrar, sabe quem? O STJD. Se tem alguém passando vergonha aqui, é essa entidade. STJD. Gente, vem cá. O negócio foi em 2023. Olha tanto tempo para os caras sentarem, entenderem, buscarem, trazerem a informação. Aí fica esse lenga-lenga, chove não molha. O STJD tinha que ser em Brasília para começar também. E outra coisa, os auditores do STJD, muitas vezes, eles julgam conforme o time que eles torcem com a camisa debaixo do terno, debaixo do paletó. Então não dá para levar a sério esse pessoal aí. Outra coisa que eu quero falar, o Alan, que vai desfalcar o Palmeiras também, eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para poder deixar bem claro também. Pô, o cara foi expulso em junho, vão julgar agora. Pro cara agora ficar fora do jogo, numa reta final importante da temporada. Então, com todo o respeito, Renato, o negócio até é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma. Eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, seleção brasileira, Paquetá. Olha lá, safado, olha lá, mau caráter. E aí? E agora? Ficar elas por elas? Então, meu ponto é o seguinte, a culpa de todo esse circo aí, STJD. Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e conseguissem ter respeito pelo torcedor e pelo atleta de futebol, eles conseguiriam certamente colher os dados que eles já têm há anos e eles poderiam fazer algo de bom
para o futebol brasileiro e que não demorasse tanto assim esses julgamentos, que o torcedor fica aqui, ó, chupando o dedo e a gente debatendo e o cara sofrendo, se ele é ou não é culpado. Muita gente já o condena sem ter as provas 100%. Eu não gosto disso não, viu, Rê? É bem complicado, realmente é complicado. E não é só o caso do Bruno Henrique, o STJD, ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima, depois não deu para outra. Então, essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que não dá para aceitar. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não venha aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado, do seu interesse. Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça, seja ela desportiva, seja ela criminal. Nós temos percebido que as coisas são adiadas, as tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, achando que vai ganhar, que vai levar, e sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. O que me surpreende é que eles tinham decidido que o Bruno Henrique levaria 12 jogos. Exato. E agora isso está de novo em pauta. Como é que então, você decide? é por aí. Não, mas o do Bruno Henrique é um caso, gente, muito específico, não é? Não sei o que vai acontecer. O tribunal tinha condenado e agora pode não condenar mais. Essa é a questão. E aí, Edu? É a questão, e a gente fica muito triste, principalmente o que a gente quer é transparência, e quando isso não tem, a gente fica se questionando a lisura, né, do processo. Agora, a grande questão para mim, Renata, não é nem o cartão amarelo ou vermelho, e sim as mensagens. Então, as mensagens que ele recebeu, né, de familiares, isso sim acaba, de repente, colocando em xeque, em questão e duvidoso de tudo que está acontecendo. Porque tomar cartão, como o Cicinho falou, todos nós já tomamos, todos nós já forçamos cartões. Assim não. Entendeu? Assim não. Agora, a questão o Ronaldo nunca tomou cartão vermelho. Se tivesse o VAR na minha época, eu teria menos 12 cartões. A questão que a gente fica mais assim são as questões das mensagens. Que aí um parente que já tem uma informação privilegiada, que aí vai apostar. Então, acho que isso que é o mais, para mim, o mais grave. Então, acho que é muito triste, é vergonhoso para nós aí, para o futebol brasileiro. Alguém quer arrematar o assunto, Ronaldo? Não, só uma coisa eu queria saber. Nós vimos um monte de telinha, né, quando eles estavam falando sobre o julgamento. Eles estavam em casa, era home office? Era tudo remoto ali, cada um de um lugar. E teve gente que faltou ainda. O cara não estava em casa. Mais uma colocação. O cara não tem agenda para a casa dele. Uma colocação para esses jovens jogadores, né? Eu estou mais velho no futebol. Não se iludam com isso, não entrem nessas coisas. Esquema de aposta é roubada para você fazer fraude. Você nunca vai conseguir. Então, os meninos, os jovens, por favor, saiam fora dessas questões com familiares. Vocês, às vezes, são muito mais inocentes do que imaginam e vão ser comprometidos por uma cadeia de corrupção. Então, por favor, pensem bem na carreira de vocês antes de se contaminar com esse tipo de proposta, de pessoas que se cercam dos vestiários, que vão oferecer pequenas coisas. Saiam disso, porque o futebol é muito bonito, sem fraude. E outra, Renata, por que não colocar cada rodada... Pô, já foi expulso, já julga logo. Não deixa já julga na próxima rodada. Isso eles teriam que mudar o sistema deles, de receber. É muito trabalho. Que isso aí não no teu essa ombro? denúncia, de julgar. Que outra é isso no teu história. ombro, hein? Aí é muito trabalho. Oh, fantasminha, bebê. Ai, Chico Garcia. Ele tá meio perto mesmo. Tô louca pra ele, ó. Vazar. Tá aí. O que vocês acham de tudo isso? Comente aqui, deixe sua opinião, que é muito importante. Eu só sei que tanto torcedor quanto imprensa, todo mundo, cara, só pensa no seu umbigo. Todo mundo defende o seu lado, todo mundo defende o seu time. Eu falo de torcedor, lógico, né? A gente vai sempre puxar a sardinha para o nosso lado. E falo também de jornalistas clubistas que só pensam nos times deles, né? Por que ninguém fala nada aí do Vitor Roque? Tá na fila também? Vai ser julgado só no ano que vem? Vai esperar acabar o campeonato para julgar o Vitor Roque?
E o Gustavo Gomes? A mesma coisa, né? Só que daí ninguém fala nada. Valeu, galera. É isso que eu penso. Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!